desarrollando Alexandre de Mayo. Les doy la bienvenida entonces y doy inicio a este espacio académico de ciberperiodismo y también esta charla de Alexandre de Mayo con el video. Problemas. Misto de desenhista e jornalista, ele cria histórias em quadrinhos para chamar a atenção para temas sociais importantes. Alexandre de Maio te mandou esse presente aí. Conversa com ele. Aí, gente. Legal. Você curte o trabalho dele? O de Maio é um cara muito importante na minha vida. O de Maio ele publicava uma revista chamada Rap Brasil. Ele, foi um guerreiro, num tempo onde não tinha essa repercussão. Um monte de gente não falava de rap, o mercado não estava aberto. E ele... Isso aqui não tá em português, essa aqui é uma brasileira. De dois caras que são muito fodas, que eu admiro demais. Eles fizeram essa história aqui sobre a realidade da periferia do Brasil e isso foi publicado na França. E aí eu deixo isso aqui lá na minha mesa, que é um símbolo de orgulho, assim. Eu sempre fico pensando que isso aqui significa quão longe um nerd brasileiro pode ir. Policière qui reste associée à ces cités. Une réputation qu'Alexandre de Maio cherche à défaire. Exemple, son travail avec des musiciens locaux. Je me suis toujours dit, dans la vie, je ne veux pas seulement dessiner des super-héros. Je veux utiliser la BD pour parler des problèmes sociaux au Brésil. Les moyens du ministère de la Culture ont été considérablement réduits. L'avenir de l'art brésilien, littérature comprise, est aujourd'hui incertain. Voilà, Ele fala aqui em nome do Plenário. Ele que foi o grande desenhista aí da história em quadrinhos do Senat, não é isso, Carlos? Um prazer estar aqui falando e estar numa comissão, numa audiência que é uma resistência aqui dentro, como todo mundo falou. Eu queria até compartilhar com ele a indignação de ter aqui, né, a escravidão é um problema não só dos negros, é um problema dos brancos, é um problema de todo mundo e é uma pena mesmo ver aqui que poucos parlamentares estavam aqui. Eu venho fazendo quadrinhos e jornalismo em quadrinhos sobre direitos humanos há muito tempo, da causa indígena, ganhei um prêmio sobre exploração sexual infantil, e quando eu recebi o convite do Sinarte, que também quero agradecer a estar aqui, e me contou essa história, eu já tinha ouvido falar, mas aí eu fui estudar a fundo e a gente refez esse caso que é emblemático, né? Um negro em pleno século XX. Em poucos minutos, Alexandre de Maio transforma seus traços em personagens de histórias em quadrinhos. Eu fiz matérias em presídio, da questão... Então, Alexandre, a gente pode ir explicando o vídeo e você pode ir falando sobre as suas experiências no jornalismo em quadrinhos.
Sim, essa parte é uma live sobre o lançamento do meu último livro de 2018, junto com Ese um dos... video es una parte del video sobre mi lanzamiento de un libro en el 2018. Aqui é a exposição aqui é uma matéria na TV e a exposição de jornalismo em quadrinhos, a Es repercussão que una teve parte de mi exposición en un programa de televisión. Essa é a exposição, é um pouco uma exposição sobre jornalismo em quadrinhos, reunindo 4 jornalistas em quadrinhos aqui do Brasil. Es una exposición televisada que reunió a 4 periodistas de cómic en Brasil. Essa é outra matéria sobre jornalismo em quadrinhos e esse novo Esta es jeito. otro material sobre el periodismo en cómic y sobre la forma de expresarse. Eles apresentam geralmente um misto de jornalista com quadrinista, né, na TV, então En la foi televisión los importante. presentan como un mix entre periodistas y diseñadores, no como periodistas en cómic en sí. Mais um trecho de uma matéria na TV brasileira. Una parte de mi trabajo en la televisión brasileña. Falando da exposição de jornalismo em quadrinhos. Hablando de la exposición del periodismo en cómic, sobre mi trabajo. Matérias sobre samba, ocupações, Temas protestos. sobre samba, protestas. Na exposição, a ideia era mostrar todas as modalidades que a gente já tinha produzido de jornalismo em quadrinhos. La intención de la exposición era mostrar todas las modalidades que había hecho en el periodismo en cómic. Entrevistas, reportagens, crônicas. Entrevistas, reportajes, crónicas. Essa é a matéria Meninas em Jogo, que saiu nos Estados Unidos, sobre exploração sexual infantil. Este tema se llama Meninas en Juego, Niñas en Juego, que trata sobre la explotación sexual infantil. É o trabalho que eu ganhei o prêmio Tim Lopes de jornalismo investigativo. Por ese trabajo gané el premio Tim López de periodismo de investigación. Um dos recursos é que a gente desenhava o rosto das meninas de uma forma diferente e não precisava esconder os rostos delas, né? Uno de los recursos que utilicé para elaborar esta investigación de Meninas en Juego fue la técnica de no mostrar los rostros de los personajes en el trabajo. Aqui é o lançamento do meu último livro, Raul, uma reportagem sobre um golpista de cartão de crédito. Este es el reportaje sobre mi libro llamado Raúl en el 2018, que se trata sobre un estafador de tarjetas de crédito. O livro é uma entrevista com um desses golpistas que continuam ainda em atividade. El libro trata sobre la historia de uno de los estafadores que aún continúa perteneciendo a esta facción criminal. Aqui são imagens do lançamento do livro. Estas son las imágenes de lanzamiento del libro en marzo de 2018. Um youtuber brasileiro, especialista em quadrinhos, falando sobre o livro. Él es un youtuber brasileño especialista en cómic, hablando sobre mi libro. No lançamento eu trouxe rappers, ativistas, feministas para fazer um show. Para el lanzamiento yo traje activistas que hablen sobre el tema y raperos también. Também. Nesse vídeo que está no YouTube, eu mostro, que está passando ali, eu mostro o processo do desenho passo a passo. En este video muestro el proceso del diseño.
No Brasil ainda também é muito novo o jornalismo em quadrinhos e causou bastante interesse da mídia. Este tipo de periodismo, el periodismo en cómic, es también nuevo aquí en Brasil y causó mucho interés en los medios. Isso é reportagem na TV Globo, a maior TV do Brasil. Este reportaje es de la TV Globo, la mayor casa televisora en Brasil. Entrevista em Paris. Entrevista en París. Na rádio RFI. En la radio RFG. Isso. Entonces, en esto se puede resumir parte de mi trabajo. E boa tarde. Buenas tardes. Boa noite. Buenas noches. Entonces, a gente vai fazer uma pequena apresentação de você para os estudantes, tá? Ok. Bueno, recordarles antes la metodología, va a ser un conversatorio, va a ser Betsabe Saavedra la presentación y pues la idea es que va a hablar de la hoja de vida de Alexandre. Posteriormente pues va a haber unas preguntas, una especie de conversación y luego al final va a haber preguntas con el público. Entonces pueden ir haciendo las preguntas en el chat, las vamos recopilando para al final hacerle las preguntas. Gracias. Entonces, Alexandre de Mayo es un diseñador y es un periodista brasileño. Él nació en 1978 en Sao Paulo y es uno de los pioneros del periodismo en cómic de Brasil. Hasta la fecha ha colaborado con 50 historias en cómic. Comenzó su carrera a los 21 años como editor de la revista Rap Brasil en Sao Paulo. En 2006 publicó su primera historia en cómic. En 2013, gracias a la publicación de Meninas en Jogo, un reportaje de investigación sobre la explotación sexual infantil, ganó el premio Tim López de investigación. Gracias a este premio viajó a diferentes países, donde fue reconocido y tuvo bastante visibilidad fuera de Brasil. En 2018 publicó su primer libro en físico, se llama Raúl, que es sobre un estafador de tarjetas de crédito que se convirtió en músico y después volvió a esta facción criminal y hasta ahora continúa ahí. También ha trabajado para revistas, para la web, para periódicos muy importantes como Folha de São Paulo, Estadão de São Paulo, Catraca Libre, Bella, Revista Forum y Agencia Pública, que es encargada de hacer reportajes de investigación en Río de Janeiro. Alexandre de Mayo nos explica en pocas palabras lo que para él significa el periodismo en cómic. Para él es una herramienta ideal para contar historias por ser un formato diferente, interesante, dinámico, donde lo visual prima. Lo que le permite traducir la imagen real en papel y permite darle una visión más humana a los trabajos de investigación en los que él trabaja. Lo que le gusta destacar a él son problemas sociales como pobreza, desigualdad social y violencia. Entonces, ahora pasaremos a las preguntas que los alumnos de ciberperiodismo hemos elaborado para este conversatorio y después de ello, como lo indicó la profesora Lisa Higuera, vamos a pasar a recopilar las preguntas que tengan los asistentes. Alexandre, quais são os trabalhos que representam você? Quais são os trabalhos que são sinônimo de Alexandre de Maio? O trabalho que deu maior repercussão e tem maior fôlego, maior produção é o Meninas em Jogo. El trabajo que tuvo mayor repercusión fue Meninas en Jogo, Meninas en Juego. Ele tem, se fosse impresso, né, ele chegou a ter uma versão impressa, mas ele teria 80 páginas, a gente entrevistou mais de 35 fontes, foram meses de investigação. Fueron meses de investigación. Si este reportaje hubiera sido impreso, hubiera tenido más de 80 páginas. Está disponible en la web. 35 entrevistas, e ele teve uma repercussão muito grande e quebrou o estigma de que quadrinhos era visto como coisa para criança, né?
Tuvo más de 35 entrevistas y rompió los estigmas de que el cómic era solo para niños, porque en este trabajo periodístico tenía un enfoque de investigación. Outro trabalho muito, que acho que representa muito bem uma outra vertente, é um trabalho que eu tenho feito no portal UOL sobre esportes. Otro trabajo que me representa bien también es uno publicado en la revista UOL, que es sobre deportes. E tendo duas frentes de jornalismo mais investigativo e esportes, foram duas frentes que eu acabei desenvolvendo no meu trabalho. Yo acabé desarrollando trabajo tanto en periodismo de deportes como en periodismo de investigación. Y estos dos trabajos, Meninas en Jogo y el trabajo que realicé para UOL, son los que me representan. O meu último livro, Raul, também é esse amadurecimento desse formato. Também acho que é um trabalho, né, é o meu primeiro livro sozinho e de jornalismo em quadrinhos, então Raul também acho que a versão final dessa minha ideia sobre jornalismo em quadrinhos em livros. En libros, Raúl fue el primero que escribí y diseñé solo y es uno de los que también me representa. Acho que é isso. Eso es. Quais trabalhos marcaram você no profissional e no pessoal? Por eu lido com muitas causas sociais, então eu sou ligado a movimentos sociais há muito tempo, então todas essas matérias sociais têm um apelo pessoal, né? Yo lidio desde hace mucho tiempo con muchas causas sociales y creo que tienen mucha importancia para mí tratar estos temas en mis historias. Mas Meninas em Jogo eu tenho 3 filhas e Meninas em Jogo acho que foi o tema mais difícil de ver de perto e de ser repugnante, ser difícil de lidar e separar as coisas, né? Yo tengo 3 hijas y el trabajo que realicé en Meninas en Jogo fue muy difícil de digerir y complicado de realizar. Acho que tem os trabalhos, eu gosto muito de futebol, então por um lado positivo, os trabalhos com esportes que eu faço também são legais pelo lado, né, mais positivo. Entonces yo también amo el fútbol y realizar trabajos sobre deportes como el fútbol es algo también bueno, algo positivo. Como é o processo da criação dos quadrinhos? A apuração, a investigação, as entrevistas, todo o processo, ele é muito parecido com uma reportagem tradicional. El proceso es muy parecido al de un reportaje tradicional. Las entrevistas, la investigación. Isso, depois que você tem o texto pronto, quase que muito parecido com um texto jornalístico tradicional. Después de que tienes listo ya el texto, el trabajo es muy parecido a lo tradicional. Parte para uma segunda etapa, que é transformar esse texto jornalístico em um roteiro de quadrinhos. La segunda etapa de este trabajo es transformar este texto tradicional en un guión para cómic. E esse roteiro ele é muito parecido com um roteiro de cinema, em 2 blocos de texto, um bloco de texto e um bloco para descrever a imagem. Este texto es muy parecido, este guión es muy parecido a los que realizan en el cine, un bloque de texto y un bloque de imágenes. Depois, com o roteiro pronto para quadrinhos, há uma etapa de pequenos desenhos para entender o tamanho das páginas e a distribuição que a gente chama aqui no Brasil de thumbnails. Entonces, después que ya tenemos el guión listo, ya podemos empezar con el trabajo de la distribución en las historietas. E aí vem a etapa realmente do desenho,
né, pegando referências fotográficas, referências que vai ser usadas, e arte final e colocação de texto. Después ya viene el diseño de la distribución de espacio de los cómics, de las historietas, la introducción del texto y buscar imágenes para inspirarnos al momento de realizar los dibujos en los cómics. Basicamente, o processo é muito não muda muito do jornalismo tradicional, e aí entra uma segunda etapa da produção de quadrinhos. Prácticamente la primera etapa es muy parecida a lo del periodismo tradicional y la segunda etapa ya es en sí el periodismo en cómic, como ya lo expliqué. Detalhe é que na apuração da reportagem você vai buscar elementos visuais, tanto como fotografias de referências, mas também como observação, que você vai usar depois na matéria, né? En la etapa de exploración del reportaje, nosotros nos encargamos de buscar información y referencias visuales para poder plasmarlos en el reportaje, que es netamente visual. Os trabalhos em quadrinhos que você faz são à mão ou tem algum programa que você utiliza no computador? Eu desenho até 2016, inclusive o Meninas em Jogo, eu desenhava tudo na mão e coloria no computador. A partir de 2016... pode traduzir. Hasta 2016, que fue, incluyendo mi trabajo de Meninas en Jogo, yo diseñaba a mano y realizaba la colorización en computadora. A partir de 2016 eu comprei um tablet, uma Cintiq, que eu consigo agora desenhar direto nela. Ainda desenho à mão, né? Mas desenho já direto nesse equipamento que elimina a etapa de desenhar no papel e escanear. Dá para desenhar direto já na tela do computador, como se fosse um tablet gigante. E eu consigo desenhar ele, fazer o processo, pular essa etapa de desenhar na mão e ter que escanear e tal. Então agora eu já executo tudo no computador, mas ainda desenhando, né, à mão. Ahora, después de 2016, aún consigo diseñar a mano, pero también hay un equipo que es parecido a una tablet donde yo diseño directamente y también realizo la colorización. Quais são os critérios que você tem em consideração para a seleção dos quadrinhos? Os critérios são muito variados, porque depende do qual veículo eu estou trabalhando, né? Los criterios de selección son muy variados porque depende de para qué yo esté trabajando. O que você conseguiu com seu trabalho em Meninas em Jogo? Como foi o trabalho colaborativo com o restante do equipe jornalístico? Foi muito bom. Eu já tinha feito alguns trabalhos com esse mesmo núcleo anteriores, então quando foi um trabalho maior foi mais fácil. Yo ya había realizado el trabajo de Meninas en Jogo, lo realicé con agencia pública y yo ya había realizado este trabajo antes, pequeños trabajos con ellos, entonces para este proyecto que ya era mayor, el trabajo ocurrió sin inconvenientes. E foi uma parceria, né? Foi feito eu e Andrea Dipp, que é outra jornalista, né? Com a edição das editoras, mas foi um trabalho em dupla do começo ao fim, em todas as etapas. Fue un trabajo en dupla de comienzo a fin con Andrea, que fue la editora de este trabajo. Andrea, ela foi a jornalista parceira. Ella fue la jornalista con la que trabajé conjuntamente. A gente dividiu os trabalhos, então ela ficou um pouco mais com a apuração com o governo, que era ligar para as pessoas e tal. E eu fiquei, né, como a parte do desenho. Então, mas na hora de ir para a cidade, apurar, a gente foi junto, eu fiz várias entrevistas, então a gente dividiu esse trabalho.
Entonces yo me encargué del trabajo de diseñar, de ir a realizar las entrevistas y Andrea se encargou de pactar los contactos para yo después hacer las entrevistas. Como é a dinâmica do trabalho de um jornalista em quadrinhos? Ele é parte de tudo ou é só parte de uma parte? Só ele? O trabalho ideal de jornalismo em quadrinhos, o melhor jeito de fazer jornalismo em quadrinhos é quando o desenhista, jornalista, ele vai a campo, apura a matéria e faz o trabalho. La mejor parte del periodista en cuadriños, del periodista en cómic, es cuando él va al campo y empieza a recopilar el material para su trabajo. Mas tem vários tipos de trabalho, então eu já fiz tudo sozinho, peguei uma apuração pronta e só desenhei, já acompanhei o repórter também como se fosse um fotógrafo. Hay varios tipos de trabajo. Yo ya realicé material por mí mismo, ya he sido solo el diseñador, ya me he encargado solo de capturar fotos. Aí cada trabalho não tem um padrão, cada trabalho vai ter uma necessidade, né? No hay un patrón exactamente, cada trabajo depende de una necesidad. Quais são suas recomendações para os jovens que querem se dedicar ao jornalismo em quadrinhos atualmente? Em quadrinhos, você precisa consumir muito quadrinho. Ser um leitor de quadrinho, acho que é a principal dica. Yo creo que el principal consejo para aquellos jóvenes que quieren dedicarse al periodismo en cómic es que ellos deben consumir cómics desde siempre. Porque a parte jornalística, ela não vai mudar muito. O que você vai precisar ter é um olhar de quadrinhos. Mesmo que você não seja o desenhista e seja só o roteirista da matéria, o olhar sobre o formato, né, do quadrinho é importante. Porque el tratamiento periodístico es tradicional, pero vas a necesitar una mirada enfocada en los cómics. Porque el trabajo del guionista es tradicional, pero el trabajo de un periodista en cómic sí tienes que tener una visión muy amplia. Dominar a linguagem dos quadrinhos, que tem muitos elementos diferentes e possibilidades narrativas. Y dominar el lenguaje de los cómics que tienen muchas posibilidades narrativas. Como você gerencia os riscos nas pesquisas, investigações que você faz ao longo da sua trajetória? Principalmente estar em um veículo que te dá esse suporte, como a Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Estar nos veículos certos te ajuda muito a você ter o suporte necessário. En el caso de riesgos en mi investigación, tener el soporte, el apoyo de medios como agencia pública en este caso, ayuda mucho. Si tú tienes el apoyo, el trabajo puede ir muy bien. Mas sempre tem um risco, muitas matérias têm um risco inerente, tem um risco alto, como Meninas em Jogo, e uma das vantagens do jornalismo em quadrinhos é muitas vezes você ir numa situação de risco e não precisar levar uma câmera fotográfica, não precisar levar uma câmera para registrar. En el caso de Meninas en Jogo fue un trabajo muy riesgoso. Por ello, yo no llevé una cámara cuando realizaba mis entrevistas. É uma das vantagens do jornalismo em quadrinhos, você conseguir apurar uma matéria num lugar perigoso sem precisar se expor com equipamentos de gravação, né? Una de las ventajas del periodismo en cómic es que no necesitamos ir a las entrevistas con equipos, porque podemos tan solo con el mirar captar la imagen, la esencia y luego trasladar a los trabajos a través de los cómics.
É prêmio Tim Lopes, o prêmio Tim Lopes que eu ganhei. O Tim Lopes, o prêmio tem esse nome por causa de um jornalista que foi gravar uma matéria em vídeo num bairro, numa favela brasileira e foi morto por tentar denunciar abuso sexual infantil. El premio que yo gané gracias a Meninas en Juego se llama Tim López. Él fue un periodista que vino a realizar un trabajo de investigación en una favela de Brasil y fue asesinado por querer exponer un tema de violación sexual. Como você lida com a questão da censura no trabalho que você faz? No Brasil, nunca tive nenhum problema com censura. Teve alguns conteúdos que acabaram não saindo por momentos políticos complicados e alguma pauta sempre cai em algum veículo, mas a princípio, até agora, não sei com esse governo agora, né, que está tentando processar chargistas nesse momento, até então tenho conseguido trabalhar de forma tranquila, né? Bueno, yo en Brasil, el material que presenté en Brasil nunca ha sido censurado, pero sí han habido trabajos que no llegaron a salir. En realidad, ahora con el gobierno de Bolsonaro, el trabajo de los periodistas es un poco complicado, pero yo sigo trabajando normal. Como é seu trabalho agora na pandemia? Você trabalha desde casa ou tem que ir para o escritório? Eu já tenho um escritório em casa há um bom tempo, porque eu, além da minha empresa, do meu veículo que eu tenho aqui no Brasil, eu trabalho com outros veículos, então eu já tinha uma estrutura e trabalho bastante em casa. Ainda não surgiu algum conteúdo que eu precise sair para apurar, né? Entonces yo trabajo desde casa, yo tengo una oficina en casa donde realizo mi trabajo, pero también colaboro con otros medios. Hasta ahora no me he visto en la necesidad de salir de casa para poder presentar o diseñar un trabajo. Essa aí é uma pergunta pessoal para você. Você acha que a liberdade de expressão dos jornalistas mudou desde que o Bolsonaro assumiu o poder? Há tentativas de intimidar os jornalistas. A secretaria o advogado, né, da União, o governo tem processado alguns desenhistas, tem tentativas de intimidação. Então isso já muda. El gobierno de Bolsonaro tiene algunos intentos de intimidar a los periodistas. Mas a liberdade, ela continua, mas ela está ameaçada. Então, o que a gente tem feito aqui há uma união grande entre os jornalistas para defender a classe, para defender o direito, né, a se comunicar. Então, mesmo o jornalismo sendo desacreditado pelo governo, acho que todos continuamos trabalhando e mais unidos ainda. El periodismo, la libertad en el periodismo aquí en Brasil está, pero con unos cuantos contratiempos. Sin embargo, los periodistas acá están muy unidos para evitar ello y poder continuar con su labor periodística. Como é o tratamento jornalístico do coronavírus nas comunidades? Aqui no Brasil há muito pouca cobertura, a cobertura é muito pequena nas comunidades. Eu participo de los periodistas aquí en las comunidades, como se les llama las favelas en Brasil, es muy limitada. Eu sou conselheiro de um projeto de 80 jornalistas da periferia. É um grupo que reúne 80 jornalistas de periferia aqui em São Paulo e que faz essa cobertura direta, feita por pessoas da periferia. Tem esse projeto, mas ainda é muito pequeno, né?
Yo soy parte de un sindicato de 80 periodistas que viven en las comunidades de Brasil y hacemos un trabajo directo en las comunidades. Jornalistas da periferia relatando o dia a dia. Chama-se Agência Mural. Este proyecto, este sindicato al que yo pertenezco se llama Agencia Mural y realizamos trabajos sobre las periferias en las ciudades de las periferias en Brasil, diretamente. Então, Alexandre, essas são as perguntas que a turma do ciberjornalismo tenha para você. Agora, eu acho que se alguém tiver uma dúvida, a gente pode fazer as perguntas para você e a gente pode bater um papo com a gente, né? Claro. Perfecto, profesora. Concluimos con las preguntas que habíamos preparado los alumnos del curso. Ahora, si algunos tuvieran dudas, podríamos conversar con Alexandre. Abrimos micrófonos a los participantes. Claro. Les agradezco mucho por estar aquí. Realmente es una experiencia muy interesante la de este periodista, ilustrador en cuadriños, es decir, en cómic. Entonces, recibimos las preguntas, si quieren, a través del audio o a través del chat. Bueno, yo tengo una pregunta aquí para animar a la audiencia. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo ha sido la receptividad del público con tu trabajo? ¿Cuál ha sido como, sobre todo a nivel del impacto que ha generado, ¿no? ¿Cómo has visto esa receptividad del público? ¿Cómo lo toma? Es más, puede ser más impactante este tipo de trabajo periodístico que el trabajo escrito, porque, bueno, hay una combinación, ¿no? De lo escrito con lo audiovisual, pero ¿cómo ves esa recepción de la audiencia, del público? Cada veículo tem o seu público. Fazem 10 anos que eu comecei a fazer jornalismo em quadrinhos. Hace 10 años que yo comencé a trabajar en periodismo en cómic. No começo era uma grande novidade e chamou muita atenção do público. Al comienzo fue una gran novedad y llamó la atención del público. Meninas em Jogo teve 250.000 acessos no BuzzFeed americano, além da repercussão no Brasil. Meninas en Jogo tuvo más de 2.500 accesos en la web, no solo en Brasil, sino también fuera. 250.000. 250.000. E chamou a atenção de outros veículos e eu fiz mais de 50 matérias. A recepção do público sempre é muito boa. Llamó mucho la atención del público, entonces yo comencé a realizar trabajos junto con otros medios y fue muy bien. Os trabalhos que eu faço geralmente são para veículos que têm matérias muito grandes, densas, de textos enormes, e o desenho faz com que atraia muito um outro público. El diseño hace que atraiga más personas porque mi especialidad es transformar los textos grandes en cómic para que sea más fácil de digerir. Então, no Brasil, mas foi um trabalho difícil porque foi um trabalho que a gente chama aqui de formiguinha. Eu fui falando com cada editor de cada veículo aqui no Brasil. En Brasil este tipo de trabajo es un poco complicado porque le llamamos el trabajo de la hormiguita porque tienes que ir por varios editores para poder convencerlos del trabajo que estás realizando. Os editores mais antigos não têm muita cultura de ler quadrinhos, então foi um trabalho de convencimento. Los editores más antiguos no tienen mucha cultura de leer cómics, entonces fue un gran trabajo de convencimiento el que tuve que realizar. Obrigada. Interesante. Y bueno, me imagino que atraes entonces mucho público joven, más jóvenes o en general es igual la receptividad. Más a jóvenes, a gente mayor, edades, centennials, millennials, ¿cómo es? ¿Qué es lo que más
¿Quiénes son los que más te leen o leen las historias Lá, escritas? Ujú, cada veículo tem o seu público. ujú, O que acontece é quando eu faço materiais para o UOL de esportes, tem um público mais jovem. ujú. Cuando yo A realizo revista, material para UOL, son material de deportes, es para un público más joven. Ujú. a pública já é um público mais jornalistas ou pessoas mais velhas, né? Con agencia pública yo ya realizo un trabajo más investigativo y es como para personas adultas. E fiz também reportagens com a repercussão na internet sendo alta, alcançando diversos tipos de público. Então fica... O que eu sempre falo é o jornalismo em quadrinhos é uma técnica de jornalismo. Então pode ter para qualquer público. Pode ser uma revista de fofoca ou uma revista de investigação. Yo creo que el trabajo que yo publiqué en internet acaparó a muchos públicos. Yo creo que el trabajo en cómic puede ser para investigación, como puede ser también para enfocados en temas del corazón. Ah, qué interesante. Obrigada. Fiz uma matéria sobre poliamor aqui no Brasil. Não sei se tem a mesma tradução. Poliamor. Es un Sí, trabajo llamado sí, de poliamor. sí, se entiende perfecto. Sí, interesante. Gracias. Obrigada. Bueno, hay una pregunta de Andrés Garay. La pregunta de él, del profesor Andrés, es ¿por qué las meninas en Fogo, creó una atención profesional personal? Acho que eu não entendi a pergunta. Profesora, ¿podría repetirlo, por favor? Sí. Andrés, no sé si quieres poner el audio y tú mismo nos cuentas. Claro. Por favor. Sí, claro, gracias. Ya, gracias. Sí, lo que pasa es que Alexander comentó que las meninas en Jogo había creado una tensión entre lo profesional y lo personal por sus hijas y por el contenido, por el tema del cómic, ¿no? Entonces quería preguntarle cómo resolvió esa tensión, ¿no? Alexandre, sim, ele perguntou sobre como você conseguiu resolver a tensão no profissional e no pessoal quando você trabalhou no projeto Meninas em Jogo. É uma situação muito difícil, porque a gente chegou lá e a primeira coisa que você encontra é meninas de 13 anos com caras de 60 anos, meninas de lingerie numa mesa de bar. Es una situación muy complicada para mí porque cuando yo llegué a realizar las entrevistas encontré niñas de 13 años con hombres de 60 y es una situación un poco impactante de poder digerir. E a gente foi investigar numa cidade que é dominada por italianos que compraram a cidade inteira. E lá eles... Yo fui a donde realicé el trabajo de investigación, es una ciudad dominada por los italianos. E que você vê uma situação do povo brasileiro passando fome nessa cidade, os estrangeiros compraram todos os comércios e lá eles conseguem executar esse abuso por causa da pobreza, né, do local. Es una ciudad donde extranjeros compraron muchos comercios, muchos negocios, pero también a la vez es una ciudad dominada por la pobreza. E é muito impactante ver que as famílias geralmente incentivam as meninas. Para vocês terem uma noção, no dia 10 de cada mês tem uma fila gigantesca no banco, que é as meninas que recebem mesada quando os estrangeiros não estão, né, no local. Assim, é muito bizarro saber que isso acontece no Brasil. Porque você fala de que é impactante
vê as meninas fazendo cola para... Elas são conscientes que é um problema de abuso sexual, mas elas são incentivadas por as mães a fazer esse trabalho? Sim, o estrangeiro é visto como alguém que vai salvar a família da pobreza. Mas E a menina é empurrada para esse relacionamento e a polícia não consegue agir muitas vezes porque a família tá cúmplice de tudo, né? Então não é uma violência tradicional, sabe? El problema de Meninas en Jogo es que no es una violencia tradicional, porque las mismas madres incentivan a las hijas a tener este tipo de relación con los extranjeros, porque ellas piensan que las van a salvar de la pobreza, pero lo que no saben es que sus hijas van a caer en la explotación sexual infantil. E é muito triste ver que o Conselho Tutelar, por exemplo, que é o órgão que cuida da proteção das crianças e adolescentes, não tem estrutura nenhuma. Era um barraco velho que não tinha um telefone para receber denúncia e tinha um carro para uma cidade que deve ser com uma cidade de 2 milhões de habitantes. Tem um carro para ir atrás das denúncias. Es muy impactante porque el municipio que se encarga del cuidado de la protección del menor solo tiene un carro de policía para encargarse de este tipo de denuncias, que son muchas, y no lo hacen, no tienen los medios para hacerlo, para controlar este problema que es uno de los principales en esta ciudad. En el nordeste do Brasil, ¿no? Isso. Es en el nordeste de Brasil. Fortaleza. É a cidade de Fortaleza. La ciudad de Fortaleza. Muchas gracias, Alexander. Gracias, Isabel. Excelente. Bueno, gracias. Obrigado. Hay una pregunta de Tatiana Castillo. Pregunta, ¿qué tan complicado es retratar una realidad con crítica social en cómic? ¿Qué tan difícil es hacer este trabajo pues sobre todo la parte crítica, ¿no? Que tenga ese componente de reflexión para las audiencias, para el público. Sobre todo porque hay chicos interesados en hacer este trabajo. Deixa eu ver se eu entendi. Ela perguntou qual a dificuldade de falar desses temas sociais. Exacto, sí. Sobre todo el enfoque, el focus. Olha, acho que para todos os jornalistas aqui, o nosso trabalho envolve uma dose de envolvimento pessoal e de lidar com problemas diariamente, né? Nuestro trabajo aquí de los periodistas en cómic implica lidiar con lo personal también. Não, todos os periodistas, né? Todos os jornalistas. Todos los periodistas. E quando você vai se especializando em causas sociais, principalmente acho que na América Latina, aí não deve ser muito diferente, você tem que manter sua saúde mental ao mesmo tempo que você tem que ser uma pessoa sensível para fazer a reportagem. Al mismo tiempo que tienes que mantener tu salud mental al momento de realizar los reportajes, no debes perder la sensibilidad. E esse é uma coisa que afeta a sua vida pessoal, porque você se envolve, né? Quanto maior a reportagem, mais você se envolve com os problemas e com aquele tema, né? Y es algo que también puede llegarte a afectar personalmente porque conforme vas envolviéndote en la investigación, es algo que puede llegarte a tocar personalmente. E acho que por mais que a gente tente se manter frio e a par do problema, é impossível que isso não te afete um pouco, pelo menos, né? Y por más que las personas, los periodistas, intentemos estar al margen de la situación, esto nos llega de una u otra forma a afectar. No sé si pueda intervenir un momento. Sí, Tatiana. Claro, entiendo esa parte personal. También a lo que me refiero es cómo lograr a través del cómic reflejar esa realidad social.
por ejemplo, cuando uno hace una columna de opinión, uno refleja lo que piensa en palabras. Ya, ¿cómo esa crítica la puedes dibujar para que la persona la visualice? Exemplo, Alessandra, você compreendeu a pergunta? Ela perguntou se como é transformar em quadrinhos essa crítica social, é isso? Sim. O desenho, ele age antes do texto, ele tem um impacto direto mais rápido que o texto, né? Então, o desenho tem muita força, ele não precisa ser interpretado. Você vê um desenho e você já entende. El diseño tiene un impacto más fuerte que el texto, tú, por lo mismo que es visual. Tú ves el diseño, la imagen y lo entiendes. E aí você tem que ter um equilíbrio para não ser muito chocante, né? E colocar ali toda uma morte muito, né, escabrosa, ou você tem que ter um equilíbrio entre mostrar uma situação, mas também não cair no sensacionalismo ou na violência gratuita. Então, a imagem tem um poder que você precisa equilibrar com o texto e tem uma sensibilidade para fazer aquilo, né? Tiene que haber un equilibrio entre la imagen y el texto sin caer en el sensacionalismo. E quando você lida com causas sociais, só de você ir conversar com as pessoas e sentir aquele problema, depois você acha que o desenhista você tem um processo inconsciente de traduzir aquilo em imagem, porque nem sempre é a imagem literal do que está acontecendo. Cuando tú conversas con los implicados en el caso, tienes que tratar de transmitir ello en los diseños que realizas. Eu faço um paralelo com o trabalho do fotógrafo, que você vai no lugar, mas você vai achar o ângulo da fotografia. Então, o desenho você também vai ter que achar o jeito de traduzir em desenho uma situação. Yo hallo una similitud entre la fotografía y el diseño, porque el fotógrafo tiene que buscar el ángulo perfecto para realizar la toma. En cambio, cuando el diseñador va a realizar el trabajo, tiene que buscar un ángulo que enfoque exactamente, que plasme el problema que está tratando de comunicar. Exemplo, existia uma matéria na agência pública sobre a revista de mulheres dentro das cadeias. Existía un artículo dentro de agencia pública, que es un medio, sobre poderia repetir? Sobre o feminismo na cadeira, né? Vistoria das mulheres quando elas vão visitar os maridos presos. Sobre las mujeres cuando van a visitar a sus maridos en la cárcel. E essa revista deixa as mulheres peladas na frente dos filhos e é feita de forma muito abusiva no Brasil. É o trabalho da agência pública. Eles retratam quando as mulheres vão visitar o marido na cadeira. Isso. Como eles desenham a mulher? Então, aí eu fiz um desenho para ilustrar essa reportagem. E eu desenhei a situação real, que é a mulher nua, numa sala com muitas pessoas, com o filho do lado, tendo que agachar na frente das pessoas. E quando esse desenho saiu na internet, ele chegou até a ser censurado, porque é um impacto muito forte. O texto não tem tanto impacto, mas quando você desenha uma situação dessa, ela ganha uma proporção muito grande. Então é esse equilíbrio, ou até aproveitar esse impacto para chamar atenção para esse tipo de conteúdo. Un trabajo que yo realicé junto con agencia pública sobre, yo fui el diseñador de este reportaje, de este artículo visual, y yo retraté era una historia sobre las mujeres que van a visitar a sus esposos en las cárceles, y retraté a las mujeres desnudas al lado de sus hijos, rodeadas y aprisionadas
por todas las autoridades y los detenidos, los presos de la cárcel. Y fue un reportaje que causó mucha controversia y llegó hasta ser censurado porque el efecto visual que causó fue muy fuerte. Ah, claro, entiendo. Es también una cuestión de buscar referentes para lograr encontrar ese equilibrio y no terminar siendo sensacionalista a la hora de dibujar. ¿O es algo más como que viene del propio periodista? O sea, ¿es algo más tuyo o buscas referentes también para intentar encontrar ese equilibrio y no caer en el sensacionalismo? Ela perguntou o equilíbrio entre ser sensacionalista e mostrar essas imagens, né? E se você precisa ter critério mais pessoal ou precisa de ter referências quando você vai realizar o trabalho no quadrinho? As duas coisas. Eu acho que referências são muito boas e, por exemplo, no Meninas em Jogo, a gente teve um curso sobre como abordar as meninas em situação de risco. Que não é legal entrevistar elas na rua, esse tipo de coisa. Então, as referências, tanto como proceder, como publicar, são importantes. Mas também tem muito do seu lado pessoal. Esto también tiene parte del lado personal como influencia de algunas referencias. Por ejemplo, mi trabajo en Meninas en Jogo, tenías que realizar entrevistas a las niñas directamente, pero también tenías que encontrar referencias porque iba a ser un poco invasivo hablar muy seguido con ellas. E teve orientação de especialistas em direitos da criança e do adolescente para a gente conduzir a reportagem. Y para conducir este reportaje tuvimos la asesoría de especialistas en la defensoría de los niños, de especialistas en defensoría de los derechos del niño. Gracias. Obrigada. Bien, Gracias. hay una pregunta de Daniela Marotazo, perdón. Ella dice, ¿cuál es el mayor reto de un periodista ilustrador teniendo en cuenta pues que cada vez más, sobre todo, hay más periodistas interesados en este tipo de trabajos en periodismo en formato cómic? ¿Cuál sería el mayor reto en la actualidad en este trabajo? Eu não entendi a última parte. Ah, ya. Teniendo en cuenta, sí, de pronto Isabel. Qual é o maior reto para o jornalista em quadrinhos agora? Qual o maior o quê? O maior reto, o maior desafío. Estar na mídia como os outros estilos de jornalismo, como a entrevista, conseguir um espaço fixo nos veículos. Hoje a gente entra com uma matéria especial e eu vejo que o jornalismo em quadrinhos pode ser assim como tem um repórter, assim como tem um colunista, ser algo fixo dentro dos veículos. Ahora, lo más desafiante para un periodista en cómic es conseguir un espacio fijo en los medios, al igual que un reportaje, que un artículo, que una crónica. Acho fazer com que o jornalismo em quadrinhos seja uma técnica usada em todos os veículos é o desafio nosso ali. El desafío de los periodistas en cómic es que esta técnica sea usada en todos los medios. Ah, qué interesante. Bueno, ella de hecho también hace como 3 preguntas en una, y entonces hay una inquietud que también hace referencia a eso, justamente, ¿no? Que también hay una competencia que sería la fotografía, ¿no? Que tú de hecho comparabas el proceso creativo de la fotografía y el cómic y el reportaje en cuadriños. Entonces preguntaba eso, pues ¿cuál sería la diferencia entre esos dos procesos en periodismo, en jornalismo? Existem uma similaridade entre, né,
entre a fotografia e os quadrinhos. Os dois têm um princípio parecido, como ângulo, né, produção de imagem. Então, são duas coisas parecidas, mas o resultado final é muito diferente, né? A linguagem narrativa do quadrinho é muito diferente da linguagem da fotografia. Então, ambos tienen muchas similitudes en cuestión de producción, de ángulos y de enfoque, pero en procesos narrativos la lectura de ambos es diferente. Mas eu tinha um veículo e eu fui fotógrafo desse veículo também por um tempo. E isso me ajudou muito nos quadrinhos e também na reportagem. Então, saber um pouco de fotografia ajuda muito na produção de quadrinho. Saber un poco de fotografía. Saber un poco de fotografía ayuda mucho en la producción de las historietas y viceversa. Por ejemplo, yo tuve un medio donde combiné, hice una mixtura de ambos y sirvieron mucho, se complementan muy bien. Tem alguns livros de jornalismo em quadrinhos que misturam as duas linguagens de forma muito legal. Tengo algunos libros de periodismo en cómic donde mezclan ambos de una manera muy, muy eficiente. Bueno, justo la pregunta que hace Almendra Ruesta hace referencia a esto, ¿no? A qué periodistas gráficos nos recomendarías, y justo creo que tiene que ver con eso que decías ahora, ¿no? Hay una mixtura hay trabajos donde mezclan fotografía y cómic, y hay otros que solo son cómic, pero ¿qué periodistas gráficos nos recomendarías, además de tu trabajo, por supuesto? Pode traduzir para mí, Beth? Sí. Claro, no tem problema. A Almendra Ruesta tem uma pergunta. Quais artistas gráficos você recomenda para a pessoa, para a gente? Além de seu trabalho, quais são outros nomes que podem ajudar a orientar a gente no trabalho do jornalismo em quadrinhos? Brasileiros ou mundiais? Brasileiros ou mundial? Ou internacionais? Almendra. Vamos perguntar. Eu acho que no Brasil, os dois. Mundialmente, Joe Sacco é uma grande referência. Mundialmente, Joe Sacco é uma grande referência. Tem o Guy Desilets, que é um francês. Uhum. Depois eu mando esses links para vocês. Tá. Tem um jornalista francês muito interessante que viaja os países fazendo reportagens em quadrinhos sobre os países. Uhum. Hay un periodista en Francia cuyo trabajo es muy interesante porque él viaja por varios países retratando la realidad de varios países en el cómic. Aqui no Brasil tem uma jornalista chamada Carol Ito, que tem produzido bastante coisas interessantes. Aquí en Brasil también tenemos una periodista que ha producido muchas cosas, materia interesante y se llama Carol Ito. O nome dela é Carol Ito? Carol Ito. Carol Ito. O francês é Guy. El nombre del francés es Guy. Guy. D-E-L-I. D-E-L-I. S-L-E. S-L-E. Guy Dasley. Isso. Guy Dasley. E aqui no Brasil tem um livro sobre a ditadura militar em jornalismo em quadrinhos do Robson Villalba. Acá también en Brasil tenemos un libro sobre la dictadura militar de... ¿Cuál es el nombre? Desculpa. Robson Villalba. Robson Villalba. 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 Robson Villalba.
não é jornalismo em quadrinhos, mas é o que a gente chama de jornalismo histórico, porque é feito por um historiador e ganhou o principal prêmio mundial de quadrinhos, o Angulume, que chama Angola Janga, que é sobre o período de escravidão. No le llamamos periodismo en cuadriños, pero le llamamos periodismo histórico, y este libro, esta historia ganó un premio internacional muy importante. Angola Janga, do Marcelo de Salete. Pode repetir o nome, por favor? O livro chama Angola Janga. Angola Janga. E o autor chama Marcelo de Salete. Marcelo de Salete. Ele é brasileiro também. Brasileiro. Brasileiro. Tenho muitas outras indicações, mas acho que eu posso depois passar algum por e-mail, por correio para vocês. Tengo muchas más referencias que pueden ayudar, pero luego las puedo enviar por correo. Bueno, obrigada. Ya estamos casi finalizando este hermoso conversatorio. Me parece un tema muy interesante, sobre todo por el impacto que tiene este tipo de trabajo y también la investigación, el trabajo creativo, el proceso creativo que es tan interesante. Hay una pregunta acerca de cuánta libertad, de nuevo Almendra Ruesta, dice, ¿cuánta libertad creativa se puede permitir un periodista gráfico al momento de dibujar y plantear su historia? Pronto, Betsabe. Eu acho, depende do tipo de matéria que você está fazendo. Tem as matérias que você precisa retratar a realidade fielmente, mas eu já fiz também espaço para crônicas, espaço para ousar, né, fazer algo diferente em alguns trabalhos. Depende do trabalho. Depende del trabajo que vamos a realizar, depende del género. Por ejemplo, yo ya realicé crónicas, ya realicé reportajes. ¿Y cuál es el género allá? As crônicas dão mais liberdade para você sair do factual e brincar um pouco mais com os elementos gráficos, né? La crónica nos da un poco más de espacio para poder jugar con los elementos gráficos. Bueno, entonces nada, muy interesante todo lo que nos has contado. Si luego nos puedes compartir y también tratamos de compartirle a todos los asistentes la referencia, sobre todo la bibliografía de otros reporteros gráficos y de otros trabajos que sería interesante tomar como parte, digamos, de esa experiencia y de esas enseñanzas de hoy. Nada, no sé si hay alguna otra pregunta del público para ir finalizando, porque veo que ya en el chat no tengo más preguntas aquí. De momento, sim. Seria muito bom que você poderia depois enviar para a gente as recomendações dos trabalhos jornalísticos que você falou, porque a gente tem muito interesse, tá? A gente agora vai estar, daqui a pouco a palestra já vai finalizar, então a gente vai fazer as últimas perguntas para você e a gente dá por concluída a palestra. Yo creo que voy a hacer una última pregunta y es, bueno, ¿y en qué género te gusta más la crónica, el reportaje? O sea, ¿qué género te sientes más cómodo? Porque tú has pasado por estos 10 años o más de 10 años por todos esos géneros, y cuál es el que más con el que más te sientes bien, ¿no? Te sientes más identificado. Eu gosto muito da entrevista. Eu gosto de ir para a rua, eu gosto de fazer reportagem, mas especialmente do momento da entrevista, de você conseguir se conectar a uma pessoa e descobrir aquela história. Eu acho que esse é o momento mais prazeroso da reportagem e da nossa profissão de jornalista, de você estar em tantos ambientes diferentes, uma hora entrevistando um jogador de futebol, depois uma menina que sofreu talvez alguma violência, um político. Então essa diversidade de contatos é muito, muito bacana.
La entrevista nos ofrece una diversidad de contactos que nos permite en un momento estar entrevistando a un jugador de fútbol, como a la par también, o luego estar entrevistando a alguien, a una niña que sufrió violencia infantil. Interesante. Obrigada. Hay una, Martín Tocto está levantando la mano para hacer alguna pregunta. Olá, oi Alessandra, eu falo português também, então eu gostaria de saber uma opinião mais pessoal, eu acho. Que é muito difícil trabalhar com um presidente que tem um pensamento muito, eu não sei, ele falou umas palavras que ficaram na minha cabeça, tá? E ele falou, quem é de direita, toma cloroquina. E quem é de esquerda, toma tubaína. Eu gostei da tubaína, gosto da tubaína, mas... mas, o que você acha? Qual é a sua opinião do presidente do Brasil? Acho o pior presidente da nossa história, né? O pior momento da história do Brasil desde que eu me conheço. E eu tenho 40 anos e vi o fim da... Peguei um pouquinho, né, do fim da ditadura e vi toda a história recente de todos os presidentes, e a gente tem um presidente que flerta com fascismo, que né, ataca as instituições, que é muito difícil de lidar com um presidente desse, e realmente tem acabado com a saúde mental dos jornalistas, porque todo dia acontece um absurdo. Hoje mesmo, né, ontem caiu um ministro, já caiu mais de 11 ministros, a gente vê coisas que a gente pensava que estava super superado no Brasil, parece que a gente, num passe de mágica, voltou para 20 anos atrás. Mas agora você... Desculpa, Beth, falei muito, né? Não tem problema. Bolsonaro é o pior presidente da nossa história e tem afetado muito o trabalho de todo mundo. Bolsonaro es el peor presidente que Brasil ha podido tener en su historia. Yo ya he presenciado casi todos los mandatos en Brasil y me parece uno de los peores en estos últimos tiempos. Él ha aprisionado mucho tanto a los periodistas y a todos los ámbitos del pueblo brasilero. Han habido más de 11 ministros que ya han renunciado o han sido demitidos del cargo en este gobierno. São muitos problemas ao mesmo tempo, na educação, agora na saúde. A gente tá há um mês sem ministro da saúde, a gente está no pico de infecção, sendo o maior lugar de infecção no mundo, e essa semana todos os comércios foram abertos, as pessoas foram para o shopping. Então, tem sido muito difícil viver no Brasil, tem sido desafiador manter a produção, manter a sanidade com tanto problema. ¿Qué crees que va a suceder más adelante? Pues digamos, ha habido como un intento de los militares, de hecho, por sacar al mismo Bolsonaro, es decir, ¿qué puede pasar más adelante en Brasil? ¿Qué crees que sucederá si la gente definitivamente va a terminar saliendo Bolsonaro? ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensas? Eu não sei se eu entendi, se ele vai passar, Sí, a futuro, ¿cómo ves ese panorama pues tan difícil para Brasil, para América Latina, porque de hecho el Amazonas se está destruyendo, es decir, todo el Amazonas peruano, colombiano, de todo, o sea, de todos los países donde está el Amazonas afecta tanto a América Latina como al resto del mundo. ¿Qué podría pasar a futuro con
con Bolsonaro. ¿Qué piensas sobre eso? Qual é o futuro do Brasil com o Bolsonaro? O que você acha do futuro? O que você acha que vai acontecer? Porque tem algumas pessoas falaram da intervenção militar. Você acha que é possível? Eu acho que a intervenção militar não seja possível no mundo de hoje, e o Bolsonaro não tem essa força, não parece ter essa força para fazer isso. Porém, o que ele tem feito quase seria pior do que isso, porque ele de dentro do sistema tem alterado muitas coisas e feito... resumindo aqui, eu acho que ele tem aparelhado o governo de militares. Então, o Ministério da Saúde tem 12 militares no comando. Então, ele tem caminhado para um meio golpe, que seria aparelhar todo o sistema com militares, né? E isso seria acho que mais difícil de lidar do que uma tentativa de golpe, e a esquerda também está muito desmobilizada no Brasil. Eu acho que é por causa de que o Bolsonaro é do exército, né? É porque por causa disso eu acho que os militares agora têm participação, inclusive no ministério. Sim, o Bolsonaro ele tem esse projeto dessa direita extrema, Trump, etc., que visa colocar mesmo, é um plano, né? Aparelhar de militares para que ele, por exemplo, agora consiga esconder os números de mortos de Covid. Então, ele aparelha o Estado e aí fica difícil de você confiar nos números. É um plano, né? E eu vejo que, como ele está muito envolvido em corrupção, em assassinatos, em milícia, eu temo muito que o golpe seja de mais ou menos o que aconteceu, que o golpe seja uma milícia uma milícia paralela, paramilitar, intimide qualquer reação, né? Mais do que o exército, ele está montando, ele tem uma milícia paramilitar, né? É muito grave, não? Muito delicada a situação, muito grave. É muito grave. A gente ontem mesmo foi preso na casa do advogado do Bolsonaro, o Queiroz, que é um miliciano que está envolvido em corrupção e tem a ver com a família dele. Então, assim, também, por outro lado, está tendo uma reação do Supremo Tribunal da Suprema Corte do Brasil, que tem conseguido enfrentar o Bolsonaro e tem avançado nas investigações sobre ele. Então, hoje existe uma grande crise institucional do Poder Executivo, a Suprema Corte tendo que brigar com o presidente, e algumas coisas estão avançando. Então, tem uma esperança de que ou ele fique enfraquecido, ou que alguma coisa até maior aconteça, de que a gente consiga tirar ele do poder, ou que as investigações de crime envolvendo ele avancem. Então, é um momento bem tenso do Brasil. Assim. Sim. Obrigada. Creo que se quedó congelada la imagen de Betsabe, que estaba haciendo la traducción, pero bueno, ya el ancho de banda de su red es muy bajo. Bueno, esto es típico que suele pasar. Entonces, Profesora, vamos a intentar. Sí, ella está ahorita, pero bueno, la conexión con Alexandre está muy bien y bueno, Oi, sí podemos Alexandre, hacer. eu posso te ajudar com a tradução se você precisa. Sí. ¿Se escucha? A ratos no se escucha tu audio. Escutei. Sí. Oi. Hoy creo que es, ya, sí, está bien. Pero creo que Betsabe ya está reiniciando para, dime. Uhum. Eu falei que eu posso ajudar com a tradução se você precisa. Sí, no hay problema. Lo único, ya nos estamos despidiendo, entonces vamos a esperar a Betsabe un momentico, a ver si puede entrar
Sí, profesora, tuve un problema. Sí, no te preocupes. Y se paralizó mi pantalla. Es que es porque Bueno. tengo muchas pestañas también abiertas. Sí, a mí también me sucede con frecuencia esto. Nada, bueno, toda la solidaridad con Brasil en estos momentos, porque pues claro, es una situación por la que estamos pasando todos, una situación muy difícil, pero con una crisis política tan fuerte como la de Brasil, pues aún más se incrementa, se incrementan o crecen estos problemas. Entonces nada, agradecer a los participantes por su asistencia, a Betsabe por supuesto por la excelente traducción que ha hecho y la gestión pues, de este conversatorio. Decir pues muy obrigada, por un placer haberte conocido y pues esperamos que organizar un seminario web donde tú puedas también participar próximamente. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos los participantes y también los esperamos de nuevo en este espacio académico o en otro espacio relacionado con este tema. No sé si Betsabe también se quiere despedir. Betsabe, Martín, que fueron los que trabajaron todas las preguntas, la traducción, en fin, la gestión de este conversatorio. Muitíssimo obrigada, Alessandra, por sua presença aqui na palestra com a gente. A gente tinha muito interesse em falar com você sobre o jornalismo em quadrinhos. Eu nunca fiz uma tradução em português, é a minha primeira vez, então eu acho que foi ótimo, né? Foi ótimo o trabalho com você, com a gente, com a professora da turma. Então, você falou para mim que tinha outros jornalistas no Brasil que você conhecia e poderiam fazer uma palestra com a gente e você também no próximo mês, ou quando vocês puderam. Queria agradecer, porque muitas graças. Eu gostei muito de falar sobre jornalismo em quadrinhos. Fica aqui o meu desafio que seria muito legal se vocês conseguissem produzir uma matéria em quadrinhos como um exercício. Já fiz isso muito em faculdades e posso ajudar um pouco com a ideia do como fazer, se precisar. Seria muito legal se vocês conseguissem realmente, além de estudar, produzir alguma matéria em quadrinhos. Sería muy bueno que nosotros consigamos producir una materia en cómic y cualquier duda, cualquier consulta podríamos hacerlo a través de él. Excelente. E sobre os outros jornalistas, contem comigo, eu passo contato, tanto para a gente fazer juntos ou separados. Fica o meu agradecimento, muito obrigado. Fiquem firmes aí que... para os estudantes que estão começando no jornalismo, o jornalismo é uma coisa muito bacana que faz você ter contato com muitos mundos diferentes e é muito importante na minha vida e é muito legal ver novas turmas de jornalistas. A gente precisa muito de jornalistas. Las personas el mundo necesita mucho de periodistas y cuenten conmigo porque yo también tengo otros conocidos en Brasil que son periodistas y podríamos juntos o tal vez por separado poder realizar una conferencia para que podamos aprender un poco más del periodismo en general. Excelente, excelente. Muy obrigada. Parabéns y felicitaciones por tu trabajo. Es maravilloso y nos vemos pronto.